Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao segundo momento da primeira aula inaugural integrada da UFSM Campus de Frederico Westphalen, que celebra o início de mais um semestre letivo, criando espaço para a integração e reflexão da comunidade acadêmica sobre o significado de fazermos parte dessa instituição de ensino superior pública. Pensar o sentido da universidade no tempo de agora é projetar o seu futuro. E projetar o seu futuro constitui uma tarefa desafiadora, sobretudo por se tratar de uma instituição que ocupa um espaço ímpar para o cultivo da pluralidade de ideias, para o desenvolvimento humano e para os avanços científicos, tecnológicos e culturais. Agradecemos a presença de todos e todas neste momento especial. E convidamos para compor a mesa o professor Igor Senger, vice-diretor do campus de Frederico Westphalen da Universidade Federal de Santa Maria. Técnica em Assuntos Educacionais, Laís Basso, organizadora do evento. Professor Paulo Vanderlei Vargas Groff, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que irá ministrar a primeira aula inaugural integrada. Agradecemos a bela apresentação da musicista Fernanda Rodrigues, aluna de Relações Públicas do campus. Neste momento, convidamos o professor Igor Senger, vice-diretor do campus de Frederico Westphalen da Universidade Federal de Santa Maria, para fazer a abertura do evento. Boa noite a todos e a todas. Uma saudação ao professor Paulo, que está aqui para contribuir conosco nessa noite, na primeira aula inaugural da UFSM Campus Frederico Westphalen. Saudação a Laís Basso, que também se dedicou, se esforçou para a organização desse evento. Os demais técnicos administrativos aqui presentes, que se esforçam, se dedicam no seu dia a dia também de trabalho aqui no campus. Demais colegas professores aqui presentes. Professor Sidney, coordenador do curso Sistemas de Formação. Caros estudantes aqui presentes. Essa aula inaugural, né, tem como objetivo justamente integrar, né, os três eixos principais da universidade: os técnicos administrativos, professores, alunos, né, em um momento de pausa e reflexão sobre um tema que, no caso, o atual que estamos discutindo é o sentido da universidade. Esta aula inaugural foi planejada e projetada em dois momentos. Uma que ocorreu a semana passada, no dia 17, às 13h30. Tivemos também a presença do professor Paulo Schneider, da Unijuí, que também falou sobre esse tema. E hoje, então, né, para contemplar os dois turnos, e é um evento aberto a todo o campus de Frederico, teremos então a presença do professor Paulo, também professor Paulo, né, para falar sobre o sentido da universidade. Agradecemos a presença de todos. É um momento de marcarmos o início do semestre e queremos que as aulas inaugurais sejam sempre um evento marcante, institucionado, né, aqui no campus de Frederico, para que sempre marque a abertura dos semestres letivos. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e tenhamos uma ótima palestra. Enquanto desfaz a mesa de abertura, convidamos o professor Paulo Vanderlei Vargas Groff para permanecer à mesa e a técnica em Assuntos Educacionais, Laís Basso, para apresentar a proposta da primeira aula integrada. E comunicamos aos interessados em obter o atestado de participação desse evento que registram sua presença na saída ao final e depois retirem com o coordenador do curso de Sistemas de Informação, professor Sidney Renato Silveira. Boa noite a todos e a todas. O tema proposto para esse evento, o sentido da universidade, nos possibilitou, no primeiro momento da aula, ocorrido no dia 17, pensar sobre o significado da universidade, sob o horizonte
de diversas tecnologias da inteligência, inclusive da computação, e da disposição para a tonalidade afetiva. Na noite de hoje, prosseguimos com reflexões acerca da responsabilidade que temos de integrar este espaço privilegiado de apropriação e criação da herança cultural humana. O sentido da universidade está em movimento. É preciso discuti-lo. Apresento e dou boas-vindas ao professor Paulo Vargas Groff, professor adjunto da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política e doutor em Direito Constitucional pela Université de Paris. Dedica-se, entre outros temas, ao estudo dos direitos fundamentais, das ações afirmativas e da hermenêutica constitucional. Com a palavra, o professor Paulo. Muito obrigado, Laís. Então, com grande satisfação, peço licença para ficar em pé. Com grande satisfação que estou aqui, então, na Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen. Quero cumprimentar aí a direção do campus, né, na pessoa do professor Igor, que está aqui representando a direção, ele que é o nosso vice-diretor. Cumprimentar aí o professor Sidney, coordenador do curso de Sistema de Informação, cumprimentar os professores, né, do curso, demais professores presentes, funcionários, técnicos administrativos, os estudantes, né, que são, né, a nossa razão de ser enquanto professor, né? Então, que todos esses, como mencionou o professor Igor, que interagem, que devem interagir aí na vida universitária, né? Os professores, funcionários, estudantes. Cumprimentar aí a Fernanda, que nos abrilhantou aí no primeiro momento cultural, né? Sempre muito bom para abrir o nosso espírito, a nossa alma, né? Esse contato com a música, com a arte. Então, dizer da satisfação de estarmos aqui, agradecer o convite, né, que nos foi feito. Então, temos um carinho enorme pela universidade, nossa co-irmã, né, uma vez que sou professor então, de uma universidade estadual, que é também uma universidade pública, né. Então, é com grande alegria que recebemos esse convite e encaramos, enfim, com um grande desafio, enfim, abordar essa temática, né? Que a gente tem aí uma vivência na universidade, mas nem sempre para exatamente para refletir sobre o sentido da instituição a qual estamos, enfim, embora permanentemente a gente se pergunta, né, sobre o nosso papel, mas quando fui convidado a abordar esse tema, encarei assim com um grande desafio, né? Então agradeço imensamente esse convite, essa lembrança. E então nessa noite eu vou fazer algumas reflexões com vocês, então no sentido assim de compartilhar algumas ideias que temos a respeito desse tema, tá? Então é com muita humildade que vamos então por alguns momentos tratarmos junto com vocês desse tema, tá? Então passar aqui para frente fica um pouco melhor. Poderia passar para nós. A Laís então vai me auxiliar aí, agradeço de antemão esse serviço. Bem, inicio então a minha fala com essa mensagem, né, do grande educador brasileiro, um dos maiores, né, que tivemos e que continua influenciando a todos nós, né, que é o grande Paulo Freire, né? Quando nessa frase aí nos diz que educação não transforma o mundo, educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo, né? Então, essa é a minha visão assim, de educação, né, como um todo.
esse papel que a educação tem de transformar as pessoas, né? Transformar o ser humano, empoderar as pessoas no sentido que elas possam realmente influenciar nas mudanças, né? Mudança no sentido de, na minha visão, e do Paulo Freire, mudança que vem no sentido de melhorar a vida, né, das pessoas, melhorar a vida das comunidades, da sociedade, e no sentido de constituir uma sociedade em que haja espaço para todos, em que haja mais igualdade, mais fraternidade, mais solidariedade, né, e qualidade de vida para cada um. Então, é com essa visão que a gente aborda, então, essa temática, o sentido da universidade, né? Onde a educação tem esse papel de mudar as pessoas, no sentido que as pessoas se sintam, né, na obrigação, digamos, né, com a missão de transformar o mundo no sentido de melhorar para todos e não apenas para alguns. Então, essa também é a nossa visão, e a visão de educação, enfim, ela caminha junto com a visão que a gente tem de mundo, enfim, de sociedade, de Estado, enfim, que vamos deixar, digamos, transparecer ao longo da nossa fala. Por favor. Enfim, não se assuste com a quantidade de temas aí, eu serei superficial, digamos, em cada um dessas divisões aí da minha abordagem, né? Primeiramente, digamos, um caráter um pouco, né, professoral, digamos, né, ou assim, um cacuete da pesquisa, nessa forma aí de apresentação, né, uma introdução, depois o desenvolvimento aí, onde vamos falar da evolução histórica da universidade, o nascimento dela, legitimidade, daí depois a universidade no Brasil, o surgimento da universidade brasileira, a finalidade da universidade, expansão da educação superior, metas do Plano Nacional de Educação para a Educação Superior e, finalmente, enfim, os desafios da universidade contemporânea e as considerações finais. Né? Então, é mais ou menos isso que vamos tratar nessa noite, buscando desvendar qual é o sentido da universidade. Então, essa é a nossa problemática, enfim, que recebemos com muita satisfação quando a Laís entrou em contato com a gente, né? Qual é o sentido da universidade? Ou, em outras palavras, para quem e para quê, né? O para quem aí pode dar uma conotação dupla, mas o questionamento é no sentido de não exatamente para quem o espaço dela, enfim, mas para quem no sentido de para quem ela é destinada, né? Esse é o sentido do para quem, né? Para quem se destina a universidade, né? Ela está a serviço, digamos, de quem, né? E para quê, né? Ela está a serviço de quem e para quê, no sentido de fazer o quê, né? Então, desdobramos um pouco, digamos, ou encontramos aí como sinônimo de sentido o para quem e para quê, né? Então, pode seguir. Evolução histórica, então, da universidade a nível mundial, digamos, sem ter qualquer pretensão, né? Um apanhado breve aí do surgimento da universidade no mundo, mais no mundo ocidental, né? Então, o nascimento da universidade e a legitimidade. Bem, então, o nascimento da universidade ocidental, né? Primeiramente, a origem dela e sua missão inicial. Então, ela aparece entre o século XI e século XVIII. Então, no século XI, em 1088, surgiu a primeira universidade, a Universidade de Bolonha, no norte da Itália, que era uma instituição leiga, então separado da igreja, da influência da igreja, que era grande ali no período medieval, e era uma universidade então especializada em direito, né? Logo em seguida, no mesmo período histórico, né, surgiu a segunda universidade, a Universidade de Paris, Sorbonne, entre 1150 e 1170, no século XII, com o propósito de oferecer estudos gerais e se notabilizou em teologia. Então, um pouquinho diferente da Universidade
de Bolonha, que era centrada no direito. Já a Universidade de Paris, ela tinha já estudos mais abrangentes, né? E depois dela surgiram outras diversas universidades europeias, né, em diversos países ali da Europa ocidental. Aí a missão, então, dessas primeiras universidades era o ensino. A preocupação dessas universidades era com o ensino. Não estava presente, então, como missão a pesquisa, né? Então, a sua finalidade era o ensino, a formação de pessoas. Bem, primeira revolução acadêmica, ou segunda missão, então, da universidade, né, foi, então, com a criação da Universidade de Berlim em 1810, né, que agregou, então, uma nova missão para a universidade, que é a pesquisa, né? Então, um novo modelo de universidade, conhecido como o modelo prussiano ou idealista alemão, né, propugnava a independência da academia, a educação integral humanista a partir da integração entre as ciências naturais, sociais e humanas, e a unidade entre ensino e pesquisa. Então, aqui que aparece, então, a partir desse modelo, né, alemão, a segunda missão, então, para a universidade, né? A pesquisa e devendo ela, então, nesse modelo, estar indissociável do ensino. Ensino e pesquisa, então, indissociáveis. Segunda revolução acadêmica, ou terceira missão da universidade. A terceira missão, então, seria composta por um conjunto de funções distintas do ensino e da pesquisa. Reconhecimento da importância social da universidade para o desenvolvimento e uma atuação efetiva no desenvolvimento. Então, aqui surge o que a gente chama comumente de extensão, né? Que são os três aspectos da educação, né? A pesquisa, o ensino e a extensão. Então, mas aqui nessa terceira missão é uma série de novos desafios que surgem para a universidade, desafios esses, então, distintos do ensino e da pesquisa, que já eram missões que estavam incorporadas ao papel da universidade. Então, a universidade aqui recebe uma terceira missão, que é uma relação mais estreita, de maior interação com a sociedade. Legitimidade da universidade. Então, ao longo da história, podemos ver, então, que a universidade, aos poucos, ela vai sendo reconhecida pela sociedade, né, pelo Estado, enfim, pelos diversos segmentos da sociedade. E essa legitimidade, então, fundamentalmente, ela ocorre a partir da Revolução Francesa, que ela passa a ser, então, uma instituição secular, no sentido, então, de ter uma maior autonomia em relação à religião que foi, assim, bastante concentradora, centralizadora do conhecimento durante o período medieval. E, a partir também da Revolução Francesa, a universidade passa a ser também uma instituição republicana, né, no sentido, então, de ter uma maior autonomia em relação aos governos, né? Não autonomia exatamente em relação ao Estado, mas em relação a governos, enfim, que são periódicos, são passageiros. Então, nesse sentido, né, o sentido da expressão republicana, no sentido de ser uma instituição de Estado, né, e não mais uma instituição de governo sujeita a influências de governos passageiros. Então, esses dois aspectos surgem a partir da Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, liberal, enfim, e que criou um Estado de direito, enfim, e aonde passou a se garantir também direitos para as pessoas frente ao Estado, né? E uma terceira forma, então, de legitimação
foi a partir do século XX, a partir das revoluções sociais, a partir da vinda do chamado do Estado do bem-estar social, em que, enfim, nas constituições, nas leis, enfim, passaram então a prever os direitos sociais como educação, saúde, trabalho, enfim, os diversos direitos sociais, que são um fenômeno aí que ocorreu no século XX, a partir dos anos 20 do século XX, que tivemos então a vinda aí do chamado do Estado social, o Estado do bem-estar social. Foi a partir daí que também a universidade passa a ser vista como uma instituição social, né? Uma instituição a serviço da sociedade e não a serviço do Estado, submetida ao Estado, mas como uma instituição da sociedade, a serviço da sociedade, né? Então, essa é uma terceira forma de legitimação. E quando a gente fala em legitimidade ou legitimação, estamos falando, sim, do reconhecimento social, como a sociedade passa a ver e a aceitar a universidade como uma instituição fundamental para o seu desenvolvimento. Então vamos agora fazer uma caminhada aí, histórica pela universidade brasileira, né? Então, primeiramente, falar do surgimento dela, da finalidade, da expansão e das metas do Plano Nacional de Educação. Bem, aqui estamos vendo, então, o surgimento da educação superior no Brasil, né? A partir de 1808, com a criação da Escola de Cirurgia e Anatomia em Salvador, e também escola também dessa área no Rio de Janeiro, bem como a Academia da Guarda Marinha no Rio de Janeiro também. Então, nesse ano aí, em função da vinda da família real para o Brasil, naquele período, é que surgiram esses três cursos aí superiores. Os primeiros cursos superiores do Brasil foi nesse período. Em 1810 foi criada a Academia Real Militar. Posteriormente, em 1827, duas faculdades de Direito, né, que ficaram bem conhecidas, a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito de Olinda, né? E até o final do século XIX, então, existiram apenas 24 estabelecimentos de ensino superior no Brasil, né? Então, durante o século XIX, que foi o período da independência e o período da monarquia no Brasil, não surgiu nenhuma universidade no Brasil. Enquanto outros países da Europa, enfim, né, desde lá do século XI, já tinham universidades. Aqui mesmo na América Latina, alguns países colonizados, enfim, pela Espanha também já tinham universidades. O Brasil ainda não tinha a sua universidade. Porque, enfim, primeiramente, não houve o surgimento da universidade no período colonial, em função de que o poder colonial português não queria, mas também porque a elite brasileira também preferia mandar os seus filhos fazerem curso na Universidade de Coimbra, ao invés de criar uma universidade em solo brasileiro. Pode passar. Primeiras universidades, então, formalmente a primeira universidade foi a Universidade Nacional do Brasil, que foi criada no Rio de Janeiro. Essa universidade teve uma vida curta. E depois, em 1934, a Universidade de São Paulo, né? Então, alguns autores até consideram a USP como sendo a primeira universidade pelo fato de realmente ela ter sido criada com um perfil diferente, com vários cursos, e, enfim, com cursos, por exemplo, que davam assim, um caráter de universidade, como curso de letras, né, curso de filosofia, de ciências, e foi a universidade que realmente progrediu, né, só avançou, né, inclusive a Universidade de São Paulo, a USP, trouxe muitos professores do exterior para ministrarem cursos na USP, né, vieram professores da Inglaterra, da França, né, da Alemanha, né. Então realmente foi assim, uma determinação muito grande no sentido da elite paulista, né, no sentido aí também
naturalmente, de rivalizar com o governo federal, né? Tínhamos tido aí a Revolução Constitucionalista, São Paulo, em 32. Então, a vontade das elites portuguesas realmente de criar uma universidade mais, digamos, com cunho bairrista, assim, mas resolveram investir muito forte na criação da universidade. Então, até 1960, houve um crescimento do setor público a nível de educação na universidade pública e também, paralelamente, uma progressão de instituições privadas também. Mas, a partir de 1960, entre 1960 e 80, houve uma grande expansão da educação superior, né? E um crescimento forte, então, das universidades privadas, né? Então, só para ter uma ideia, ali em 33 tinha 43,7% das matrículas eram em universidades privadas e em 1994 passou a ser 69% das matrículas. Hoje está em torno de 75% das matrículas são em universidades federais no Brasil. As públicas ficam com em torno de 25% das matrículas no ensino superior. Finalidade, então, da universidade, isso já trazendo para os dias de hoje, fazendo um certo recorte aqui, rápido. A Constituição Federal, então, fala da educação, no seu artigo 205, e diz lá que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, enfim, podemos ressaltar assim, vários aspectos dessa previsão constitucional, mas, enfim, um dos aspectos que é dever do Estado, portanto, né, oferecer educação para o seu povo. Também podemos destacar, né, a finalidade da educação, que isso vale também para a educação superior. Enfim, nós fizemos essa divisão da educação superior e educação básica, mas tudo é educação. O que estivermos falando em educação vale para o ensino superior. Então, a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a educação tem essa função aí, né, de desenvolver o ser humano, né, enquanto pessoa, na sua totalidade, mas também preparar uma pessoa para exercer uma determinada profissão. Bem, aqui temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB de 1996. Ela fala especificamente sobre a educação superior, a finalidade da educação superior, né? Então, ela detalha aí as diversas funções que tem a educação superior e, no meu entender, ela é válida ainda, né? Bem atual, né? Esse seu desejo em relação à educação superior. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção nos setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Chama a atenção de que essas previsões de diversos incisos do artigo aí, falo aí desse papel que tem a universidade, né, no sentido de formar cidadãos, no sentido de formar pessoas, né, com capacidade, enfim, de desenvolvimento pessoal e ter uma inserção social maior, né, e como a pessoa também buscar uma formação profissional, né? Ainda, inciso terceiro, incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive.
Inciso 4, promover a divulgação do conhecimento, de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, das publicações e de outras formas de comunicação. Inciso 5, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviço especializado à comunidade e estabelecer com essa uma relação de reciprocidade. Inciso 7º, promover a extensão, a aberta participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. E, finalmente, que foi acrescentado mais recentemente, atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. Então, podemos ver aí que mescla, né, essa finalidade que tem a universidade, né, de formar uma pessoa na sua integralidade, né, e no seu papel que tem na sua relação com a comunidade, no seu dever que tem com a comunidade, com a sociedade, no sentido de buscar o seu desenvolvimento, né, como um todo. E também a questão cultural é muito forte também aí, a importância que tem a cultura, né, trabalhar a cultura, os valores culturais dentro da universidade, e, enfim, e a busca então aí da formação profissional, fundamentalmente através da ciência, né, da produção científica, da divulgação do conhecimento científico, enfim. Vamos falar um pouco agora da expansão da educação superior, que vem no sentido assim de essa expansão, no sentido de reconhecer que a universidade ela é fundamental para o desenvolvimento de um país, de uma nação, de uma sociedade. Então, nós tivemos uma expansão impressionante da educação superior no Brasil nos últimos 10 anos, 12 anos, né? Foi algo impressionante. Esse campus é fruto dessa expansão, né? Mas os números mostram realmente que realmente a expansão foi algo impressionante, né? Eu sou poderia dizer mais para o final, mas já vou adiantar, sou apaixonado pela educação, sempre sonhei, né, com a possibilidade assim, de o Brasil finalmente acordar e investir pesado em educação, fazer uma verdadeira revolução na educação. Mas, enfim, ainda a gente não viu isso, né? Mas, a nível da educação superior, o crescimento que se teve no período de 2002 até 2014 foi algo impressionante, né? Foi algo impressionante. Em poucos anos, né, um crescimento assim como nunca tínhamos visto, né, num período tão curto, né? Infelizmente, esse crescimento não se deu em outros níveis educacionais, na educação básica, né, que é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Infelizmente não se deu, né? Esse crescimento se deu fundamentalmente na educação superior, mas claro que isso influi, né, na educação como um todo e já é algo, né, da maior importância. Então, criação de novas universidades federais, foram 18 universidades federais, né, totalizando então 63, né, ou seja, foi criar aumentou 1/3, né, das universidades, né. Criação de novos cursos e campos universitários, né, 100 novos, totalizando 320 campos, com o REUNE, né, que foi o programa do governo federal responsável por essa expansão. Isso dobrou o número de matrículas nas universidades federais, nas instituições federais de ensino, né. Então, não foi pouca coisa, não foi pouca coisa, né.
Também tivemos aí a criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e aí estão os institutos federais, né? 402 novas unidades, totalizando 644, ou seja, 2/3 aumentou-se, né? E ainda a criação da Universidade Aberta do Brasil, que é o ensino à distância, né, de responsabilidade do governo federal, né, com a participação aí das diversas instituições federais também nesse ensino à distância, né. Aqui o curso agora de Sistema de Informação, né, o departamento aí tem um curso à distância agora, né, que foi criado recentemente, né. E ainda a ampliação do financiamento da educação privada também, né? O governo federal também investiu bastante no financiamento, possibilitando que as pessoas, né, de menor poder aquisitivo pudessem também ingressar nas instituições privadas de educação superior. Tá? Então, essa expansão, evidentemente, que acarretou, né, assim, no aumento considerável das matrículas no ensino superior. Dobrou o número de matrículas no ensino superior de 2002 até 2014. Né? É algo realmente impressionante. Né? Então, claro que há algumas críticas em relação a essa expansão, que ela poderia ter se dado de forma mais planejada, que poderia também, junto com a expansão, com a quantidade também ter vindo mais qualidade, enfim, né? Agora mesmo ainda faltam alguns cursos novos ainda se consolidar, enfim, né? Precisaria de mais recursos, assim vai, enfim, né? Mas que essa vontade, né, do governo, né, do Estado brasileiro em realmente investir forte na educação superior é algo realmente que deve ser considerado, né, e assim foi algo realmente muito importante que aconteceu. Né? Pode seguir. Enfim, eu não posso me estender muito, tenho muita coisa para falar ainda, mas irei um pouco mais rápido. Falar das metas do Plano Nacional de Educação. Né? Pela primeira vez nós tivemos um Plano Nacional de Educação em 2001, que é decenal, e agora temos um novo Plano Nacional de Educação que vai de 2014 a 2024. Né? Então, a meta do Plano Nacional de Educação de 2001 a 2010 era no sentido de que 30% dos jovens de 18 a 24 anos deveriam estar na educação superior. Né? E houve uma evolução ali, não chegamos aos 30%, né, que foi uma meta audaciosa, mas chegamos a 18,1% em 2015. Né, então, dobrou o número de matrículas na educação superior, né, em função de todo esse processo de expansão que nós vimos ali. Né. O novo Plano Nacional da Educação, então, estabelece como meta, no número 12, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%, 33% da população de 18 a 24 anos. Por que 18 a 24 anos? Que é o período, a idade correta para as pessoas, em princípio, estarem, a faixa etária correta para as pessoas estarem na educação superior, né? A idade adequada, digamos, né? E assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público, né? Então, aumentou 3% a meta do Plano Nacional anterior era 30% dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior. Nós conseguimos chegar a 18%, 19%, né? E a nova meta agora é 33%. Tá? E 40% das novas vagas deve, segundo o Plano Nacional, ocorrer dentro das instituições públicas de educação superior. Tá? Isso para dizer que a universidade é importante e continua cada vez mais importante porque ela tem esse papel aí a desempenhar. Né? Nós temos que avançar muito ainda, a meta é 33% dos jovens de 18 a 24 anos dentro das universidades. Hoje temos em torno de 19% apenas. Né? Temos muito que avançar ainda.
Então é necessário a universidade, sim, é necessário mais vagas, mais cursos, né, nas universidades brasileiras. E 40% dessas novas vagas devem estar nas universidades públicas. Universidade pública, então, a importância dela, cerca de 25% das matrículas hoje estão na educação superior pública e cerca de 94,7% da pesquisa no Brasil, ela ocorre nas universidades públicas, né? Seja universidades federais, universidades estaduais ou mesmo municipais, que são menos. E 89,2% dos doutores formados no Brasil são formados nas universidades públicas, né? Imaginam, são números impressionantes, né? O papel que tem a universidade pública. Pode seguir. Então, alguns números aqui para mostrar para vocês ainda da importância do sentido que tem a universidade, né, em especial no nosso país. No Brasil, apenas 14% da população de 25 a 34 anos possui nível superior. A média dos países ricos é 40%, então estamos longe, né? Isso significa desenvolvimento, né? Está atrelado, né? Pessoas com curso superior, né? Um percentual está atrelado a desenvolvimento. Quanto mais pessoas, mais desenvolvido é o país, né? No Chile, 40%, nosso vizinho aqui, no Chile, 40%, né? Na Coreia do Sul, é impressionante, né? 70% das pessoas dessa faixa etária, que são é uma medida internacional aí das faixas etárias aí, 25 a 34 anos, concluíram o ensino superior e, enfim, eles nem sempre foram assim, né? Lá em 1970, apenas 6% da população tinha curso superior. Então, foi realmente uma vontade do Estado lá coreano, de realmente investir pesado na educação superior e dar um nível melhor de escolaridade para o seu povo. Pode seguir. Enfim, para não se estender tanto, então, mais a nível então de conclusão, trago aqui algumas ideias que não são apenas, algumas são nossas, né, mas outras sim são fruto de algumas leituras que fizemos, né, e concordamos, porque o conhecimento, nós adquirimos o conhecimento, né. Algumas coisas são fruto da nossa reflexão, né? Mas, enfim, são fruto do conhecimento do passado, do presente, do diálogo que a gente estabelece com as pessoas, enfim. Nós não somos criador, né? Temos que ter essa humildade do conhecimento. Somos fruto, então, de um somatório aí de conhecimentos, né? Que é da humanidade, né? Mas a gente coloca, então, algumas ideias aí. Para nós, então, a universidade deve educar lideranças intelectuais com base em 4 pilares da educação. Aprender a conhecer, que é adquirir instrumentos de compreensão, não simplesmente, né, ter a teoria, acesso à teoria, mas adquirir, então, instrumentos para buscar a compreensão dos problemas da humanidade e, enfim, ter o domínio de instrumentos, então, para buscar por conta própria o conhecimento, né? Então, esse seria um dos papéis da universidade. Aprender a fazer também, para poder agir sobre o meio envolvente, né? Hoje as pessoas aprendem uma técnica, logo em seguida a técnica está ultrapassada, mas as pessoas têm que ter, a universidade deve passar isso para as pessoas, no sentido de fazer com que elas possam, né, reaprender, né? Aprender a viver também juntos seria um papel da educação, né? As pessoas ter essa compreensão que é necessário conviver melhor com o outro, né? Ter respeito pelo outro, né? E ainda aprender a ser, né? Que seria algo mais de cunho individual, né? No sentido de buscar a formação da pessoa como um todo, né? E eu falo ali, educar para lideranças intelectuais, né? Eu acho que a universidade tem esse papel de formar lideranças, né? Pessoas que possam influenciar outras pessoas, que possam indicar caminho para que as mudanças possam ocorrer. Eu acho que a universidade tem esse papel de formar lideranças, né?
Ainda promover a diversidade de saberes e de culturas em uma globalização humanizadora. Então, acho que a universidade tem esse papel também, né, de possibilitar que os diversos saberes, não só o saber científico, possam ter espaço dentro do meio universitário, né. Momentos como esse de cultura, né, com a música, né, são exemplos, né, de que outros saberes também devem ser contemplados, né, e recepcionados no meio universitário, e que a gente busque uma globalização mais humanizadora, uma globalização de povos e não uma globalização feita simplesmente pelo mercado, guiada pelo interesse simplesmente econômico. Ainda, produzir e socializar conhecimentos científicos que integre as ciências e promova o desenvolvimento sustentável. Então, o conhecimento científico tem que ser um conhecimento fruto da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, enfim, da integração entre as diversas ciências, né? Não cabe mais no meio universitário esse isolamento científico entre as diversas áreas das ciências, e a universidade deve ter um compromisso com o desenvolvimento sustentável, né? E falando de desenvolvimento sustentável, falamos de um desenvolvimento que seja econômico, social, ambiental, enfim. O desenvolvimento não deve se dar apenas a nível econômico, né? Mas deve se dar, então, em todos os sentidos, no sentido de melhorar a vida das pessoas, das populações. Ainda, o papel da universidade é ampliar a autonomia universitária, gerando conhecimento e informação para a sociedade como um todo. Estamos hoje próximos aí, entrando no chamado sociedade do conhecimento e da informação. Então, a universidade deve, no nosso entender, ter autonomia para realmente estar a serviço, né, da sociedade, e não a serviço de governos, do Estado e nem do chamado mercado, que seriam os interesses fundamentalmente de cunho econômico. Então, a universidade deve gozar de autonomia, né, para realmente cumprir o seu papel de instituição social a serviço da sociedade e não submetida a interesses de governos ou do mercado. Ainda, harmonizar o sistema de massa com a qualidade na educação para cumprir com as metas do Plano Nacional de Educação. Como eu mencionei antes, nós tivemos uma expansão considerável da educação superior nos últimos anos e ainda precisamos avançar muito mais ainda, né, para que mais pessoas possam ter acesso à educação superior. Hoje nós temos uma educação de massa, uma educação que historicamente era uma educação elitista, porque possibilitava a poucos chegar à educação superior. Hoje nós temos uma educação superior de massa, né? Embora, como a gente viu, temos muito que avançar ainda. A meta é 33% dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior. Hoje temos apenas 19%. Então temos que avançar mais ainda, mais gente, né? Poder ter acesso à educação superior, principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo, né? E segmentos sociais que historicamente são excluídos da universidade, como os negros, né? Índios, enfim, outros segmentos sociais. E então precisamos compatibilizar esse aumento de vagas na educação superior, em especial na educação pública, mas isso deve se dar com qualidade, né? E ainda fortalecer as universidades públicas diante das ameaças de reforma do Estado. Poderíamos falar muito aqui sobre isso, né? Hoje se fala em crise das universidades federais, né? E não só das federais, nós da UERGS também estamos aí sofrendo essas reformas do Estado, né? Então essas coisas andam junto. Hoje nós estamos aí à moda
do neoliberalismo, né, que prega um Estado mínimo, e isso afeta diretamente a universidade pública, a educação pública, que não é a prioridade para esses ideais neoliberais, que pregam um Estado mínimo e querem incentivar aí o setor privado de educação e não educação pública, né? Então, por isso que nós entendemos que deve ser fortalecida a educação pública, né, para que realmente possamos ter mais vagas e mais qualidade na educação. Finalmente, então, o papel da universidade seria também contribuir para o melhoramento do sistema educacional como um todo, intensificando a interação entre educação superior e educação básica. Isso, inclusive, eu tinha apontado antes, está lá, foi acrescentado há pouco tempo lá na LDB, esse papel também que tem a universidade. Então, a universidade deve ter esse compromisso com a educação como um todo, né? Porque não adianta nós melhorarmos a educação superior se a educação básica, desde que a gente lá vai para a escola, né, ela não tenha também lá qualidade, porque a gente não vai chegar bem na educação superior. Então, a educação ela só vai melhorar se ela melhorar como um todo. Então, a universidade tem esse papel fundamental na melhoria da educação básica, num processo de interação e não num processo vertical de chegar lá na educação básica e dizer como as coisas devem ser, né? Um processo de interação com a educação básica no sentido de melhorar a educação. Enfim, concluindo então aí a nossa fala, né, iniciei com Paulo Freire, só para ficar bem acompanhado nessa noite, iniciei com Paulo Freire, agora termino com Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, que foi um grande educador, né, um antropólogo, né, é um dos idealizadores do CIEP, né, foi um parceiro lá de Leonel Brizola na criação do CIEP, né. Então, o Darcy Ribeiro era muito crítico em relação à educação, à falta de investimento na educação, o pensamento da elite brasileira em relação à educação, né? E daí essa frase, então, do Darcy Ribeiro. Ele disse, então, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Ou seja, não é assim, de repente chegamos numa crise. Não, ela é pensada, né? Ou seja, a elite brasileira resolveu não investir em educação. É um projeto, não investir. Assim como eu mencionei lá, por exemplo, que o Brasil só foi criar a universidade em 1920, isso foi um projeto. Ou seja, a elite brasileira, influenciada lá também por Portugal, não quis criar uma universidade no Brasil. Então, não foi algo por acaso, assim, né? Foi algo premeditado, digamos. Então, o Darcy Ribeiro muito crítico das nossas elites, né? E ele, então, diz essa frase aí no sentido de que não é uma crise, não é algo assim que acontece de repente porque há algum descuido, não, que isso é, em princípio, proposital, né? E a gente não pode pensar muito diferente disso, né? Porque todos nós sabemos, e nos discursos a gente sempre ouve, que educação é prioridade. É difícil alguém se arriscar a dizer assim, eu acho que educação não é prioridade. Quer dizer, quase todo mundo concorda que educação é prioridade. Os políticos, em geral, concordam que educação é prioridade. Só que não vira prioridade. Não vira prioridade. Então, quer dizer, a conclusão que a gente pode chegar é que é algo realmente proposital, no sentido de não querer que vire prioridade, né? Então, é um sistema, digamos, político, né? Social, econômico, cultural, enfim, que aposta, digamos, né, nesse tipo de projeto, né, de uma sociedade que não se desenvolva através da educação, né, porque isso beneficia a alguns poucos, né, principalmente a educação superior, né, ela se torna, quando o povo começa a pensar por si só, ela se torna uma ameaça para alguns grupos privilegiados. É isso, então. Muito obrigado, né? Estou à disposição, né? Quem quiser se manifestar, estamos às ordens.
Pessoal, alguma questão para o professor? Agradecemos, né, as importantes contribuições, né, para a gente pensar a universidade, né, nesse período histórico, né, inclusive nas duas expansões, né, a primeira expansão tivemos a UFSM sede e na segunda expansão que você nos explicou, a nossa aqui em Frederico, né. Alguém gostaria de fazer uma questão? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou fazer um comentário. O professor Paulo não se apresentou, né? O professor Paulo é casado com a professora Nara, uma das primeiras professoras aqui do curso. Então, ele esqueceu de falar isso e a Nara estava conversando comigo enquanto ele estava na palestra, pedindo desculpas, que está acompanhando a Natália na patinação e pediu para eu filmar um pedacinho para mandar para ela. Então, eu estava filmando e mandei para a Nara. Ela está muito triste de não poder acompanhar o Paulo aqui. Então, os alunos todos conhecem a Nara. Eu queria só fazer esse registro, né, que a Nara gostaria muito de estar aqui, mas não pôde estar presente. E eu filmei um pedacinho, então, para ela ficar contente. Então, eu vou fazer uma pergunta, Paulo, porque a gente aqui, como campus avançado, a gente quer crescer, mas a gente também precisa qualificar muito os cursos, os laboratórios. Eu vejo sempre a conversa dos colegas, sabendo que nós queremos crescer, a comunidade nos cobra um pouco desse crescimento, mas a gente sabe que estamos sem dinheiro para fazer. O microfone está falhando, né? A gente está com pouco dinheiro, pouco recurso, e a gente fica num dilema. O que nós vamos seguir agora? Qualificar o que já temos, então olhar os cursos que já temos e tentar qualificar a estrutura, ou ainda continuar insistindo em crescer? Também, além de qualificar, tentar crescer mesmo com os recursos curtos e sabendo que, assim, vislumbrando médio prazo, não sei se longo prazo, mas curto e médio prazo, esses recursos não vão vir. Obrigado, então. Obrigado, Sidney, aí pela consideração. Justamente sou esposa da professora Nara, né, uma longa caminhada juntos aí, cerca de 30 anos. E, enfim, temos aí também uma proximidade aí com a FCM, com o curso aí, em função da presença aqui da professora Nara no curso, né? A gente sabe do papel que ela sempre teve aí, a dedicação ao curso, né? Então, a nossa satisfação é maior ainda pelo fato, enfim, dela fazer parte aí do grupo de vocês aí, né? Bem, como eu mencionei, quer dizer, eu acho que essa expansão ela sempre se deve dar com qualidade, né? Agora, eu tenho aí uma convivência aí de 9 anos na UERGS, né? E a UERGS tem uma trajetória assim de muita luta, né, para conseguir espaços, né, nas suas conquistas, né, em função também das dificuldades financeiras históricas do governo do Estado, né. Então, a gente sempre teve uma luta assim muito forte. Eu, inclusive, faço parte há muito tempo da Associação dos Professores da UERGS, né? Já fui presidente, atualmente sou vice-presidente da associação. E, enfim, a gente sempre está em luta aí no sentido de conseguir mais coisas para a universidade. Então, em muitos momentos da história assim, da UERGS, a gente abriu cursos, às vezes, sem ter condições ideais, né, para abertura de curso, né? Mas a gente fazia isso no sentido de que a gente precisava mostrar serviço, precisava também pressionar o governo para nos dar condições, né? Então, nós, então, digamos, temos uma caminhada assim de fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que não é o ideal, evidentemente, né? Seria, primeiramente, ter os recursos, né, professores e instrumentos apropriados, né, para abrir um curso, para depois abrir, né, ou, enfim, uma promessa de que realmente os recursos virão, professores, né, os diversos instrumentos necessários para os cursos funcionarem, né. Então é outra dinâmica, digamos, né, da realidade que eu passei assim em relação à realidade de vocês, assim, que tiveram por um período assim, digamos, mais condições assim para a abertura de novos cursos, né.
Mas eu acho que a tendência a tendência pelo menos no sentido de vir ao encontro do desejo da sociedade é de abertura de novos cursos, né? Novos cursos e, enfim, novas instituições, né? Porque temos aí uma missão, né, pela frente, no sentido de formar mais gente na educação superior, né? Há um déficit muito grande ainda, né? Mas é um sentido de avaliar, né? Eu acho que tem que ter, digamos, eu poderia dizer assim, um mínimo de qualidade, né? Um mínimo de qualidade. Talvez, às vezes, ali no limite, né? Digamos, né? Porque condições ideais, digamos, se nós fôssemos, por exemplo, lá na UERGS, esperar por isso, né? Muitos cursos nós não teríamos, né? Mas, claro que, às vezes, você força a barra, né? Então... sei lá, eu acho que tem que ver a situação concreta, né? Eu acho que essa minha experiência assim lá na UERGS é muito de criar o problema, sabe? Né? De criar o problema, mas reconheço que às vezes você arrisca bastante, né? Talvez não deveria arriscar tanto, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ser, às vezes, propositivo, né? Criar o problema, às vezes, né? Porque, enfim, a gente sabe que, às vezes, a gente se acomoda um pouco, né? Enfim, e acha que não tem as condições ideais, né? Mas, às vezes, eu acho que é necessário uma certa ousadia, às vezes, no sentido de avançar, né? E fazer crescer a instituição, né? Mais alguma questão, pessoal? Mais uma vez, Paulo, parabéns pela explanação. Esses números que você traz para a gente aqui, é preciso refletir um pouco também, né? Quando se fala essa questão de recursos aí, realmente tem que ficar correndo atrás, né? Dentro de toda essa questão da expansão, novos cursos e tudo mais. Eu estava comentando com os meninos aqui, dentro daqueles 100 novos campi lá, é isso que a Laís colocou, o Frederico está ali, né? A partir de 2006. Hoje mesmo, o Arci, nosso diretor, junto com outro professor, está em Brasília em busca de recursos para projetos, né? Então é isso, para viabilizar determinadas situações, dentro dessa frase ali que você colocou, de que não é que a crise acaba sendo um projeto, né? A gente começa a refletir isso. Poxa, se é uma prioridade de um país, se é uma prioridade de uma nação, a educação, as coisas, no meu ponto de vista, quase que deveriam acontecer naturalmente, né? Então, parece que falta para nós, enquanto país, enquanto nação, enquanto jovens universidades, né? Se a gente for pegar o histórico que você traz, as universidades brasileiras são muito jovens perante as universidades milenares que existem. Falta essa visão justamente, eu acho, enquanto estratégia de nação, enquanto país, priorizar para daqui a pouco a nossa meta é chegar a metade do que a Coreia, né? Um pouquinho menos do que a Coreia fez em 47 anos. E dentro dessas questões que você explana sobre essa questão do sentido da universidade, funções da universidade, como a gente queira falar, né? A gente percebe assim que nos vários grupos de professores, quando a gente faz debates, né, a função do professor, o papel do professor, a gente verifica que parece que existe uma distorção de que educar é diferente de instruir, como a Laís trouxe em algumas conversas para nós, né? A instrução é diferente do que educar. E você começou falando sobre isso, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouco, porque as universidades parece que elas são cobradas no sentido assim, poxa, que a universidade não forma mão de obra para atuar nas empresas. Parece que o papel da universidade é instruir, né? Colocar os acadêmicos formatados dentro de uma caixinha, e eu acho, meu ponto de vista, não é isso. A universidade é muito mais que isso, né? Que nem você explanou muito bem. Então, se você pudesse, de repente, comentar um pouco esse lado, qual que é o teu ponto de vista sobre isso?
Então, quando a gente fala aí na autonomia universitária, vem nesse sentido justamente, né? No sentido que a universidade tem que ter uma autonomia, né, frente ao Estado, frente ao mercado, né, e estar fundamentalmente, digamos, a serviço da sociedade. Mas mesmo assim, ter também essa autonomia em relação à sociedade, né? Não que a universidade, enfim, possa se fechar e agora eu vou fazer o que eu quero e não tenho que dar satisfação para ninguém, né? Fundamentalmente, as universidades no mundo todo, sejam mesmo universidades privadas, elas dependem de recursos governamentais para funcionar. Tá aí no Brasil, o FIES, o ProUni, enfim, que são responsáveis por uma boa parte do financiamento das universidades privadas também, né? Então isso é assim no mundo todo, né? Elas dependem de repasses do Estado, mas mesmo assim, quer dizer, a universidade historicamente é uma instituição social e ela conquistou, né, essa sua autonomia, né? É um espaço realmente de reflexão, né? E de pensar o futuro, né? E não simplesmente subordinar as vontades do Estado, de governos passageiros, e mesmo da vontade da sociedade, às vezes, né? Tem que ter essa capacidade de pensar o futuro, né? De reconstruir o futuro, buscando um desenvolvimento que seja melhor para todos, para a própria sociedade, às vezes que não consegue ver, às vezes, a forma de se desenvolver e de melhorar, né, o seu bem-estar, né? Então, a universidade deve ter essa autonomia universitária, e a gente sabe que, principalmente com essa onda aí neoliberal de Estado mínimo, né, onde o mundo hoje está globalizado economicamente e especialmente com o capital financeiro, né, que realmente há uma certa vontade assim de captar, né, de cooptar, né, a universidade e colocar a universidade a serviço simplesmente do mercado, dos interesses econômicos, financeiros, né? Então, isso é uma grande, digamos, tentação, né? E alguns chegam a dizer assim, a universidade agora, para sobreviver, tem que fazer parcerias aí com a iniciativa privada, enfim, para buscar recursos, porque o Estado não tem mais, entendeu? Então, há essa vontade, digamos, de parte dos defensores, né, do Estado mínimo, os chamados defensores do livre mercado, né, e que querem menos Estado, né, de que realmente a universidade se coloca a serviço do mercado e não mais, digamos, da sociedade, né? Quer dizer, a prevalência, né, da relação, né, da sociedade, no meu entender, e de muitos aí, teóricos, no sentido de que a universidade deve cada vez mais, né, ter autonomia, né? Quer dizer, é algo que foi conquistado e que nós não podemos perder, né? Já desde o nascimento lá da primeira universidade, na Universidade de Bolonha, já a universidade busca, né, ter autonomia em relação à religião, né? E a gente viu isso a partir da Revolução Francesa, né? Essa autonomia em relação à religião e em relação, né, aos governos, né? E posteriormente, enfim, em relação ao Estado, né, modernamente, quando a universidade, no século XX, né, com as revoluções sociais, né, com a vinda do bem-estar social, passa a ser uma instituição social, né? A educação passa a ser um direito de cada um de nós, né? Então a universidade conquistou esse espaço, né, essa sua autonomia em relação, né, à religião, em relação ao Estado, né, e agora, enfim, o mercado quer que a universidade esteja a serviço do mercado, né? E é um mercado não inocente, né? É um mercado muito mais perigoso do que foi, né? Hoje não é um mercado nacional, hoje é um mercado internacional, é uma economia globalizada. Então, é um perigo muito maior ainda para a universidade, né? Para a universidade, de repente, estar a serviço, não, digamos, do capital, do mercado nacional, mas a serviço do mercado internacional, né? Então, a universidade, mais do que nunca, deve ser a guardiã e a promotora, assim, do conhecimento, né? Porque senão, daqui a um pouco, nós estaremos dependentes do conhecimento que vem de fora, né?
Então, mais do que nunca, a importância, né, para que um país possa se dizer assim que é soberano, né, que tem que gerar conhecimento e preservar esse conhecimento e colocar esse conhecimento a serviço do seu povo e não a serviço de interesses econômicos que cada vez são interesses globalizados, né? Mais alguma questão, pessoal? Primeiramente, boa noite. Eu queria fazer uma questão sobre qual o sistema de Estado que ajuda a universitária a buscar esse crescimento no ensino, em sua opinião? Bem, o Estado, o tipo de Estado assim dentro do mundo capitalista, né? Eu não defendo o comunismo nem o socialismo, né? Eu defendo digamos em palavras simples, um capitalismo humanizado. Não sei se isso é possível, né? Mas um capitalismo humanizado, né? Quer dizer, dentro do desenvolvimento do capitalismo, nós tivemos no século XX, nos países capitalistas, né, a vinda do chamado do Estado do bem-estar social, o Estado social, né? Onde a educação aparece como um direito social, né? Então, eu defendo o Estado do bem-estar social, né? Eu defendo que o Estado deve estar a serviço de todos, né? E buscar tornar a sociedade o mais igualitária possível, né? Claro, convivendo aí com a livre iniciativa, né? Com o mercado, enfim, um mundo capitalista, digamos, né? Mas em que seja assegurado os direitos assim mínimos para as pessoas, né? Direito ao acesso à educação, à saúde, né? Ao trabalho, né? Enfim, os diversos direitos sociais sejam assegurados, assim como diversos outros direitos, né? Os direitos que a gente chama de direitos fundamentais, né? Seja lá os direitos individuais, né? A liberdade de expressão, né? De agir, enfim, né? A igualdade no sentido geral, assim, de acesso, né? Sem privilégios, né? Então, o tipo de Estado que eu vejo é o Estado do bem-estar social, né? O Estado que veio aí no Brasil, a partir dos anos 30, né, com o governo do Getúlio Vargas, né, que criou, por exemplo, a CLT, que lá de 1943, né, que criou aí os direitos previdenciários, né, que foi a partir também dos anos 40, né. Tudo isso que, de certa forma, está ameaçado nos dias de hoje, né, os direitos trabalhistas, direito previdenciário, né. Agora, claro que é evidente, né, que hoje existe, né, não dá para negar, né, uma crise fiscal, financeira desse Estado, né, o Brasil mesmo está passando aí por uma crise econômica, enfim, né, enfim, outros países também, né, onde existe o chamado Estado de bem-estar social, né. O problema da Previdência é um problema mundial, né. Agora, enfim, tem que encontrar saídas, né, saídas que aonde quem paga a conta não seja o povo, principalmente o povo mais humilde, né. Então, é isso que eu defendo, né? Um Estado que esteja a serviço de todos, e não apenas de alguns grupos, e que seja influenciado ou capturado pelos interesses simplesmente econômicos, né? Que hoje, mais do que nunca, há uma ameaça muito grande nesse sentido, de que, enfim, meia dúzia de pessoas no mundo querem controlar o mundo, né? E sem se preocupar com o bem-estar do povo em geral, né? Então, a universidade, eu acho que é um dos lugares dessa resistência, né? De que, enfim, o Estado, a sociedade, deve buscar o bem de todos e não apenas de alguns, né? Obrigada, professor. Convidamos o vice-diretor do campus, Igor Senger, para realizar a entrega de um mimo ao professor Paulo Vanderlei Vargas Groff.
Agradecemos a presença de todos e todas e estamos honrados pelas contribuições do professor Paulo Vanderlei Vargas Groff. Desejamos uma ótima noite a todos e a todas.